bíblicos que eu vou usar. No ano passado eu li um livro que todo homem deve ler. Todo pai, toda mãe, toda educadora, todo educador, todo professor, toda esposa, todo mundo deve ler esse livro. Foi o melhor livro que eu li no ano passado e é um dos 10 melhores que eu já li na minha vida. Chama Grande Aventura Masculina. Eu fiz 2 estudos aqui no ano passado na escola dominical sobre esse livro. E é um livro, quando você lê, você fala assim, é isso que eu queria, é isso que eu precisava. Eu sentia e acreditava assim. Esse livro corroborou e comprovou aquilo que eu acreditava sobre a vida de um homem. Para você educar um filho, para você entender o seu marido, para você entender a alma masculina e para você ajudar, de alguma maneira, os homens que você conhece. Então, nesse Dia dos Pais, eu vou sintetizar as ideias principais desse livro, que o autor chamado John Eldredge, só nos Estados Unidos esse livro vendeu 8 milhões de exemplares, só nos Estados Unidos. Então, vale a pena você ler esse livro e deixar lá para você sempre reler esse livro aí, porque, como eu falei hoje de manhã, um dos grandes problemas da nossa sociedade é a falta da figura masculina, da paternidade bíblica, de homens que sejam homens, né? De homens que sejam homens. Me parece que o mundo está muito efeminado, e a igreja está mais efeminada ainda. Me parece que os temas eclesiásticos são mais voltados para mulheres, por isso que 60% a 70% dos frequentadores de igreja são mulheres. Parece-me que a nossa palavra e a nossa comunicação do Evangelho não tem sido masculina. E mais, parece-me que aqueles valores, e aí o livro me ajudou quanto a isso, coisas que eu sentia, que eu acreditava e que às vezes, por influência de alguns professores da igreja, de alguns professores do seminário, eu ficava com vergonha e até achava que era pecado. Esse livro diz, isso é a impressão da alma masculina. Os valores masculinos precisam ser resgatados. Esses valores precisam ser enfatizados hoje, porque eles estão se perdendo numa geração de plástico, numa geração politicamente correta, numa geração, me desculpe a palavra, eu acho que eu vou usar muito aqui hoje, afrescalhada. Afrescalhada. Então a palavra minha hoje é homem, seja homem, que eu estou aprendendo a ser homem. E aí eu vou usar esse livro, ele fala que a vida de um homem tem 6 estágios, 6 fases. 6 fases. Eu vou falar só de 4. As 2 últimas eu ainda não cheguei lá. Eu vou falar das 4 primeiras fases. E eu vou mostrar para vocês como exemplos bíblicos a vida de Jesus e a vida de Davi. O segundo homem mais citado na Bíblia é o rei Davi. E na vida deles nós vamos perceber essas fases. E percebam, quando um homem, e às vezes até quando uma mulher, não recebe isso no seu desenvolvimento, na sua educação, isso cria uma ferida na alma. Isso cria a emasculação, ou seja, muitos homens são tirados a sua masculinidade deles. E às vezes na educação, na escola, na ideologia, muitos meninos estão sendo emasculados, porque essa característica masculina é feia, e é podado, e é cortado, e por aí vai. Então vamos lá, primeiro estágio na vida de um menino, é o estágio do filho amado. O filho amado do pai. Todo menino e menina também, toda criança precisa saber que ela é amada do pai, que o pai a ama, que o pai o ama. O texto bíblico, quando Jesus, antes de começar o seu ministério, antes de pregar, antes de fazer qualquer coisa pública, de curar, de fazer qualquer coisa, Jesus foi batizado por João Batista. E quando ele saiu da água, naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me
agrado. Jesus ainda não tinha feito nada, do ponto de vista ministerial. Ele ainda não tinha curado, não tinha pregado, mas Deus, o Pai, fez questão de falar, de expressar, de mostrar para o mundo, de registrar na história que Ele é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, diz Deus. E aí, se você já estudou um negócio chamado a escala de Maslow, que foi um psicólogo do passado, e ele pesquisou e ele criou a chamada escala de Maslow, que são as hierarquias das necessidades humanas. Diz assim, o ser humano tem algumas necessidades básicas. Toda criança precisa suprir essas necessidades básicas. Se elas não forem supridas, isso vai criar um problema na sua formação, na sua maturidade, na sua socialização, se ele não tiver essas necessidades básicas preenchidas. Primeira necessidade, fisiológica. Necessidade de dormir, de comer, de defecar. Todo ser humano tem essa necessidade básica. Deus, o Pai, providenciou um homem santo, José, como eu falei hoje de manhã, que protegeu Jesus, que guardou Jesus, quando ele era ainda uma criança. Ele foi protegido, ele teve as suas necessidades básicas supridas. Essa é o primeiro. Segunda necessidade básica de toda criança, diz esse psicólogo, necessidade básica do ser humano é de segurança. Toda criança precisa se sentir segura. Tem alguém que cuida de mim, eu tenho um lar, eu tenho alguém que me protege, alguém que me chama de meu, eu pertenço a alguém, a alguma coisa. Deus diz para Jesus, tu és meu. Tu és meu. Terceira necessidade básica, afeto. Todo ser humano precisa de afeto, de amor, de um amor incondicional, dele se sentir amado, independente do que ele faça ou vai fazer. Deus diz, você é meu filho amado, é meu filho amado. E quarta necessidade básica, necessidade de valor, de utilidade, de sentir que tem valor a sua vida. E Deus diz para Jesus, tu és meu filho amado, em quem está o meu prazer, está em você. Perceba que numa frase, Deus supre as necessidades básicas. Numa frase, Deus diz para o seu filho, olha, isso aqui é para te suprir, é para você saber que você é amado, porque ao sair daqui, Jesus vai enfrentar o diabo, vai para o deserto, vai enfrentar a vida. Ele precisa saber que ele é amado, que ele é valorizado, que ele tem segurança, que o pai está com ele. Todo filho precisava ouvir isso do seu pai. Toda filha precisa ouvir isso do seu pai. Quando você não recebe isso, tem uma ferida no seu coração. Quando você não recebe segurança, afeto, valor, a pessoa cresce insegura, tímida, agressiva, antissocial, dificuldade de relacionamento, de confiança. Quando alguém não recebe isso dos seus pais, ele vai crescer com problemas emocionais variados. Alguns se tornam agressivos, violentos, outros se tornam retraídos, medrosos, acovardados, isolados, porque não teve essas necessidades básicas preenchidas. O pai sabe disso. O pai sabe disso. Davi, que o pai dele já não foi tudo essa coisa toda, mas o nome Davi quer dizer o amado do pai. E Davi conheceu o amor de Deus muito cedo. Mesmo às vezes o seu pai Jessé não acreditando nele, Davi recebeu o amor de Deus, o pai. Às vezes um filho que não tive um pai, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, ou minha mãe, fui desprezado, fui abandonado, fui dado, fui isso, mas você encontrou em Deus esse amor. E aí às vezes você, se não tem um pai, o avô, o tio, o irmão mais velho, alguém precisa suprir essa lacuna. Em último caso é o próprio Deus. É o próprio Deus que supre. Quando Deus derrama o amor dele no nosso coração, sou amado, sou amado. Deus me ama, o Criador me ama, me conhece, sabe o meu nome, me protege, Ele me chama de filho. Mas quem não recebeu, e aí veja, seu marido tem problema, olhe se o pai dele, se a mãe dele transferiu isso para ele. Você conhece algum menino que dá problema na escola? Você está dando problema na escola, veja o pai dele. Vai ver. Veja os meninos menores infratores. Vê se na casa dele tem um pai. Vê se tem um pai que o ama ou tem um pai que o espanca.
Ou tem o pai que é bêbado, ou tem o pai que despreza, que só xinga, que é uma coisa terrível que assola hoje muita gente. Isso é uma necessidade básica. Básica. Já lhes contei a história daquele orfanato que as crianças começaram a morrer. Perdiam os pais, iam para o orfanato e começaram a morrer sem causa aparente. E as enfermeiras e cuidadoras resolveram testar um novo método. Todos os dias elas pegavam as crianças no berço, colocavam no colo e falavam para a criança que amava, que gostava, que ela era preciosa, cantava para a criança e inesperadamente parou de morrer as crianças no orfanato. Porque é necessidade básica, você entendeu? É como comer e beber. Precisa disso. O pai, a mãe precisa expressar isso para o seu filho. E seu filho homem precisa disso, sua filha mulher precisa disso. Você precisa transferir isso, passar isso e falar. Não é só dizer, meu filho sabe. Não. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, mais da metade dos adolescentes acredita que os seus pais não o amam. Porque o pai não fala. Porque o pai não expressa. Porque ele não diz isso para o seu filho. O filho cresce inseguro, medroso, acovardado, às vezes violento, rebelde. De alguma maneira, quando o filho é rebelde, é violento, ele quer chamar atenção, ele está gritando por atenção, ele está gritando por amor. Quando você vê uma criança que briga, que está sempre xingando, ele está pedindo socorro e ajuda. É assim, é assim. Se ela não for suprida, ela projeta isso para os outros. Isso é uma necessidade básica, uma necessidade do ser humano. Você precisa se sentir amado, você precisa se sentir amado, você precisa transmitir amor. Seu filho precisa saber que ele é amado. Amém? E você que é homem, você precisa lidar com as suas feridas. Com as suas feridas. Talvez você não recebeu isso, mas está na hora de mudar e passar isso para os seus filhos. Talvez você tenha uma ferida na sua alma até hoje. Há mais uns 15 anos atrás eu li um livro que falava sobre paternidade. Quando eu li o livro eu chorei num capítulo lá. Eu falei, nossa, que ferida que está no meu coração. Precisei tratar isso diante de Deus. Depois precisei tratar isso com meu pai. E Deus começou a curar essa ferida. Você descobrir isso daí. Talvez eu sou assim, eu sou inseguro, eu sou isso, eu sou uma pessoa isolada, eu não confio em ninguém, eu não amo ninguém, eu não me dou a ninguém, porque eu nunca recebi isso, eu estou sempre desconfiando dos outros. Porque eu sou tão inseguro nas coisas que eu vou fazer. Será que é porque há uma falta no meu passado? E aí você precisa trazer a luz e colocar diante de Deus, e Deus vai curar você. E Deus vai tratar você. E Deus pode libertar você desses medos. E Deus pode fazer isso. Deus pode curar os seus traumas. Deus pode. Suas lembranças dolorosas, Deus pode fazer isso. Você precisa confiar na luz, na graça e no poder de Deus. Amém? Você precisa. Essa é a primeira fase. Segunda fase é a fase do cowboy ou do explorador, como diz o John Eldredge. O menino vai crescendo, entrando na adolescência. E aí é o problema. Que ele precisa descobrir, precisa explorar o mundo. Ele precisa testar a sua força. Ele precisa provar das dificuldades da vida. E aí o nosso tempo é um tempo de muita proteção. De super proteção aos filhos. Os filhos são podados. São limitados. Nossa sociedade tão violenta, nós queremos super proteger os nossos filhos e nós não deixamos eles fazerem nada, descobrir nada, realizar nada. Tudo é perigoso. Tudo é perigoso, você não pode fazer aquilo. E aí o menino vai ficando emasculado, vai perdendo a sua masculinidade. Ele quer usar a sua força, mas não pode. Não pode realizar isso, não pode fazer aquilo. Você começa a ser podado. Você começa, o Indiana Jones dentro dele vai morrendo. A ferida vai surgindo. Não posso fazer, não posso realizar, não posso testar minha força, não posso fazer isso, é errado, ou Deus não gosta, ou Deus é contra. Aí o menino vai ficando fechado, murcho, vai perdendo aquela força interior, aquela boa agressividade, vai perdendo, porque não pode. Agora veja, Davi, quando Davi era um adolescente, quando foi lá na guerra lá e viu Golias, e falou para Saul,
Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Ele era um adolescente, ele cuidava das ovelhas, vivia ao ar livre do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. É o Davi que está fazendo isso aí. É o Davi, eu vou em cima, eu mato. Eu vou no urso, eu vou no leão, minhas ovelhas eles não levam. E o menino já testou a sua força, já usou a sua força contra aqueles bichos, aqueles animais, para proteger as suas ovelhas. Então ele testa, ele explora, ele luta, ele batalha. Jesus, quando recebeu aquela palavra de Deus, saiu dali, foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. Primeira coisa que Jesus, Pai, eu amo. Aí o diabo vem e fala assim: você não é, Deus não te ama não. Se você é filho de Deus, ele já parte para a luta. É a luta da vida, é a batalha da vida. Os nossos filhos precisam testar a sua força. Os nossos filhos precisam ser livres. Eles precisam viver e enfrentar as adversidades e treinar a sua vida. E eles precisam disso. Os meninos clamam por isso, eles anseiam por isso, mas a nossa geração está podando, fechando, proibindo, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer nada, e tudo é errado. Você não pode. Preste atenção nisso aqui, nesses tópicos, pode passar. O menino precisa ser testado e provado. Ele precisa conhecer os limites do seu corpo. Precisa. O menino precisa viver ao ar livre. Davi viveu ao ar livre, Jesus viveu ao ar livre. O poder da natureza. Veja bem, o mundo artificial, o mundo do videogame, do computador, do tablet, é você que controla. É você que controla. A gente gosta disso, que você tem um controle, você está controlando lá. Você senta no sofá e controla o que você vai ver. O menino controla o videogame, controla o jogo, controla os movimentos, controla tudo. O mundo artificial é você que controla. Começa a ficar egoísta, ensimesmado, fechado. O mundo da natureza liberta as pessoas. A natureza ia curar muita gente hoje. E a natureza nos ensina respeito pela ordem da criação. Você não pode controlar a criação. Você tem que respeitar a natureza. Eu lembro quando eu era menino, ia lá tomar banho no Rio São Francisco. Maravilha, maravilha, beleza. Aí menino, saí correndo, entrei no rio. Quando eu entrei no rio com tudo, de repente o rio afundou, era um buraco. Não sabia nadar. Desci lá embaixo, rapaz. Na hora que eu bati meu pé no chão, eu gerei uma força. Na hora que eu bati, do mesmo jeito que eu bati, eu voltei. Aquilo foi um salto espetacular. Na hora que eu saí daquela água, eu falei: rapaz, quase que eu morri. Eu preciso respeitar esse rio é grande demais. Esse rio é maior, o rio é grande, mas o rio é como o mar. Eu falei assim: eu preciso ter cuidado com isso aqui. Eu preciso usar, mas é uma força maior, ele é maior. Você precisa ter contato com a natureza e se submeter a algo maior do que você. A conhecer que é algo maior, que extrapola. É o rio, são as árvores, são os pássaros. Tudo isso é maior do que você. Se você vive num mundo controlado, e aí o sujeito vai ficando neurótico, paranoico, só no videogame. Vai ficando atrofiando o corpo. Há muitos videogames bons e há uma utilidade para eles, mas muitas vezes nada substitui tomar banho no rio, subir numa árvore, nada. Joga a bola no meio da rua até meia-noite, chutar e arrancar a pele da pé assim, ó, e você vê o sangue correndo assim, você fala: ai, doeu. Nada substitui você estar no rio, igual no meu caso, e não sei, deve ter sido uma piranha, mas ela deu uma mordida aqui, que meu dedo de um lado foi para o lado, e eu vi o dedo assim, daí caiu para o outro lado. E até hoje meu dedo é defeituoso. Arrancou o tendão do meu dedo fora. Eu falei: rapaz, vou morrer. Você tem a vida ascética, limpa, de plástica, que ninguém lida, e lida com a aventura, com o ar livre, com a natureza, com o céu, com a lua, com as estrelas, com os rios, com os mares. Você começa a ficar assim. A natureza cura muita gente, pôr o pé na terra, pôr o pé no chão, pôr o pé na grama, rolar na terra, ajuda demais isso daí, ajuda demais. Aí você para pensar assim:
Você morreu ou não? Você teve uma infância assim, não teve? Você morreu, eu morri? Eu não morri, cara, estou vivão até hoje aqui, não sei como. Você ia tomar banho naquelas lagoas da Bahia lá, só tinha verme, cistose, água parada. Eu sobrevivi, tomava água daquilo ali. Aí você fala, meu filho não pode nem sair de casa. Meu filho não pode nem pôr o pezinho no chão. Meu filho não pode nem fazer nada. Você entendeu? Vive num mundo limitado, fechado, automatizado, um mundo sintético. O mundo da natureza cura doenças emocionais. A natureza cura muita gente. O lidar com a natureza ajuda demais. O Davi viveu no meio lá das ovelhas, lutou com os leões, lutou com os ursos. Jesus Cristo viveu a maior parte do seu ministério ao ar livre, ao céu aberto. Jesus lidou com isso e nós. Quem aqui viu a lua hoje? Coisa linda. Você viu a lua, não? Quando eu vi a lua, eu falei, que coisa linda que Deus fez, rapaz. Que coisa linda. Olha isso. Você observou? A natureza. Agora, se você viver num mundo finito, limitado, do domínio humano, por aí vai. Outra coisa, essa fase da vida, você valorizar a competição. E aí é um problema, que a igreja, os pais, não, esse negócio de competição não é bom. É bom sim. Você precisa testar sua vida, você precisa competir, você precisa lutar. Você precisa canalizar a força do seu filho. A competição é importante para competir com os outros. Precisa lutar com os outros, precisa competir, precisa jogar, você precisa ser treinado, precisa competir, precisa aprender a ganhar e perder, precisa aprender a ver que ele perde, que às vezes ele ganha. Esse é o problema. Agora a igreja, não vamos fazer perder não, senão traumatiza. Não é? O pai vai traumatizar, não, eu vou jogar com o meu filho, eu que ganho, de vez eles já estão ganhando de mim, imagine quando crescer, eu vou perder todas. Não, você precisa aprender, você vai perder essa. Você vai perder, você precisa aprender, você precisa lutar, precisa se esforçar, precisa transcender, para um dia você ganhar, para um dia você superar, mas é assim. Então, esse mundo de hoje, que não, você não precisa gerar competição nas escolas, não precisa ter competição não, tem que valorizar, não importa se um tirou 10, outro tirou 0, tem que tratar tudo igual, não vamos mostrar o mérito, o fracasso, não. Nesse período da vida, o menino precisa ser testado, precisa ser provado, precisa saber que ele precisa se exceder, que ele precisa se esforçar, que ele precisa ir além. Ele precisa, o Davi foi testado. Para enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar o leão. Jesus já foi testado logo no começo do ministério. O diabo já veio com força contra Jesus, para ele saber o que viria pela frente. Então ele já foi testado, já foi provado. Então nesse período da vida, os meninos precisam disso. As mães precisam ajudar, os educadores precisam ajudar, a igreja precisa ajudar, a incentivar. Às vezes a igreja, o menino pensa na igreja, vamos ficar aqui na igreja só ouvindo o pastor falar, que coisa chata. Porque a igreja tem que botar os meninos para fazer trabalho social, lidar com os pobres, viagem missionária. Podia ir com o pastor Breda lá para o Acre, meu filho podia ir, não quer ir não? Lá para o Acre. A vida dele ia mudar. Ele ia voltar mudado. Imagina, sei lá, para o sertão do Ceará. Que coisa linda. Viagem. Agora eu só ando de carro, agora estou chique. Mas quando eu era jovem, eu ia de Londrina para a Bahia. Pegava aquela linha de ônibus. Aquela viagem era uma viagem assim de antropológica, de valor sociológico, aquela viagem. Você pegava o ônibus que ele vinha do Rio Grande do Sul, já tinha um dia de viagem. Você entrava nele. Ele andava mais 1 dia e meio até o meu paradeiro, e depois ele ia andar mais 2 dias até Fortaleza. 4, 5 dias no ônibus. O maior trajeto de ônibus. Aquele ônibus era um experimento sociológico cultural. Tinha às vezes cachorro dentro do ônibus. Você não era aqueles ônibus que não tinha ar-condicionado ainda na época que eu ia, então você tem que abrir o vidro. Tinha de tudo, tinha gente saindo do hospício louco, tinha de tudo. Você não imagina as viagens que eu já fiz no ônibus para a Bahia. Ônibus Nossa Senhora da Penha, vai e veia pela Penha. Era uma loucura isso, irmãos. Agora, imagine o que isso ajuda você num ônibus desse, é um negócio de louco.
você conhece o Brasil, você conhece a cultura, você conhece a dificuldade, você conhece os postos, você conhece as diferenças sociais do Brasil, você vai vendo tudo, é um negócio de um valor riquíssimo para a alma. Agora, se a gente vai protegendo, você vai emasculando, menino. Você vai tirando a sua masculinidade. Então a igreja precisa incentivar, os pais precisam incentivar seu filho a ser explorador, aventureiro, a viver uma grande aventura, a dizer para ele, vir para Jesus, não é você vir para a igreja e ficar quietinho aqui, abafado, passivo, não. Vir para Jesus é viver uma grande aventura. Andar com Jesus é fazer coisas novas, diferentes, é transformar o mundo. É entrar por caminhos nunca antes percorridos, é realizar coisas nunca antes conhecidas. Você vai entrar no mundo novo, inexplorado, o mundo espiritual. Mudar a mensagem, que a gente só fica podando, não pode, não faça isso, não faça aquilo, não faça. Vai lá. O John Eldredge, nesse livro, ele diz que às vezes o filho dele pequeno, ele tem acho que 4 filhos, começa a destruir as coisas. Aí, não pode destruir, meu filho, só pode construir. Aí eu digo, isso é bobagem. Seu filho, de vez em quando, precisa destruir algumas coisas. Você precisa destruir algumas coisas para testar a sua força. Olha a melhor coisa na Bahia quando eu era menino. Quando você pegava aquelas bombas e estourava, pô! Hã? Você não imagina o que é uma bomba. Meu filho nem sabe o que é uma bomba daquela. Você botava dentro de uma lata, dentro de uma panela, e estourava e ia para pá! Conhecer a força, o limite. Agora a gente vai podando, não pode. Você precisa testar. A criança precisa descobrir. O pai precisa canalizar. Talvez um dos melhores meios seja o esporte. De você canalizar a força do menino, a agressividade do menino para o bem. E o esporte tem sido um excelente meio para fazer isso. Para você canalizar isso. Esse período do cowboy, do explorador, do que quer testar, do que quer ir além, do Davi que quer destruir o leão, do Davi que quer fazer algo que vale a pena, e a gente fica podando em nome de Jesus. Vamos canalizar essa força. Não é errado o menino ter força, não é errado uma certa agressividade, não é errado, você só precisa canalizar isso para o bem, Se você podar, isso vai explodir em rebeldia, vai explodir em tentativas de independência, vai explodir de alguma maneira. Nossa responsabilidade é canalizar. Amém? Terceiro, o guerreiro, Coração Valente, Mel Gibson. Você nunca assistiu esse filme? Assista. Assista esse filme, a história de William Wallace, o herói da independência escocesa contra a tirania inglesa. Esse filme mostra a luta dele contra a ditadura, a opressão que os ingleses exerciam sobre eles e os nobres exerciam sobre ele. O guerreiro, quando você está saindo da adolescência, há um impulso no coração do homem para lutar por alguma coisa, para fazer com que a vida valha a pena. Há um impulso de guerrear por algo, uma causa maior, um objetivo maior para viver. Há um desejo no coração humano, masculino, de batalhar por alguma coisa. Isso é latente na alma humana, foi Deus que colocou, não é errado. Nós somos feitos para guerrear por algo. Então, antigamente eu assisti esse filme aí, na hora que o Mel Gibson matava uns 10 com a espada, eu falava assim, é isso, mas dentro de mim eu falava, não, um crente não pode sentir isso. Aí eu ficava naquela luta. Verdade, esse livro me ajudou. Tem que passar espada mesmo, você entendeu? Foi Deus que colocou, os caras são do mal. Eles estão lutando pelo mal. O bem tem que lutar, tem que resistir, tem que batalhar. E em alguns casos tem que se defender. Então às vezes você coloca isso na cabeça, não pode. Deus colocou no coração do homem esse desejo de lutar pelo bem contra o mal. O mal está instalado na sociedade, o mundo jaz no maligno. Você precisa guerrear contra o mal. Veja, a Bíblia é repleta. A Bíblia não tem de guerra, a Bíblia é campeã, né? Mas vamos pegar Davi, eu estou em Davi e Jesus aqui. E Davi disse ao filisteu, Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Davi falou isso. Vem, Golias, você vem contra mim, eu vou contra ti, porque você é do exército do mal.
Você está querendo insultar o povo de Deus. Eu me coloco aqui em nome de Deus e eu vou contra você. E Deus vai me dar a vitória. O homem tem esse senso de luta. Os valores masculinos de luta, de justiça, de lealdade, de honra, de dignidade precisam ser ressuscitados. E a gente precisa saber, nós estamos numa batalha, numa guerra contra o mal. Contra o mal. Não dá para você criar o seu filho de maneira passiva, amedrontada, acovardada. Você tem que dizer, filho, essa vida é uma guerra, mas lute pela justiça, lute pelo bem, lute por Deus, batalhe e vença os inimigos em nome do Senhor Jesus. É assim que a Bíblia fala. Assim que a Bíblia fala. Você já assistiu o Resgate do Soldado Ryan, que mostra o início do filme, que é o melhor? O desembarque das tropas dos aliados na Normandia, no que é conhecido como dia D da Segunda Guerra Mundial. Isso é um negócio que eu fico assim arrepiado. Fico arrepiado. As tropas alemãs estão todas na praia. E os aliados sabem que eles precisam tomar a Normandia, eles precisam tomar aquela ilha. Aquele ali é decisivo. Se eles vencerem ali, a guerra vai estar ganha. Agora imagine, você é um dos soldados. Você está no barco, você está no navio e você vai descer na praia ali. E o exército nazista está lá, com as metralhadoras, com as armas, preparado para te fuzilar, para te matar. É a opção? Vai deixar o anticristo do Hitler dominar o Ocidente? Vai deixar o mal se instalar na sociedade? Quando Winston Churchill se levantou lá na Inglaterra, falou, nós vamos lutar. Nós vamos lutar nas praias, nas cidades, nas ruas. Nós vamos lutar e nós vamos vencer. E esses homens lá nos barcos, lá no navio, vão descer naquela praia e eles vão morrer ali, ó. Mas enquanto uns caem, outros vão vir. Aquela batalha vai ser ganha. Agora, imagine o que passou na mente e no coração desses homens, nesse desembarque. E esse filme é uma reconstituição de relatos históricos. Imagine, os caras vão descer e vão morrer. Agora você vai chegar e falar assim, fuja, filho. Meu filhinho não vai para a guerra. Eu não vou, eu vou correr. O dever chama. Se não lutar, o mundo vai ser vencido, o mal vai imperar. Os caras vão morrer, o mundo precisa de heróis para lutar. E o cara desce do barco, e eles vão ser fuzilados ali, mas enquanto caem 100, mais 100 vêm. E eles vencem aquela guerra, e eles triunfam sobre o mal, e eles deram o seu sangue, a sua vida, para vencer o mal. Coragem para lutar. Coragem para lutar. O João Baroni, que é do Paralamas de Sucesso, fez um documentário no Net Geo, maravilhoso, falando sobre a força expedicionária brasileira que saiu daqui, foi para a Segunda Guerra, esses heróis esquecidos, e lá, onde muitos deles morreram, ele faz uma homenagem assim, que o heroísmo desses homens não seja em vão, e eles começam a ler nome por nome dos heróis brasileiros que a gente nem conhece. Herói não é esses cantores, não é pagodeiro, não é jogador de futebol. Herói são esses homens que lutaram pela liberdade, pela justiça, que derramaram o seu sangue. Esses são heróis. E o que o mundo precisa de heróis? Mas heróis mesmo. Não esse bando de afrescalhado que tem aí na televisão. Você entendeu? Aí você cria seu filho gostando desses caras aí, desses pagodeiros, desse negócio todo aí, desse povo. Heróis são esses homens que não fugiram ao seu dever e que lutaram contra o mal. Esses são heróis, e a vida necessita de homens que lutem. Veja esses textos bíblicos. Veja o que João falou: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, diz João, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Você percebe? Filhinhos, ele fala uma coisa, pais, ele fala outra, mas jovens, vocês são fortes, e vocês têm vencido o maligno pela palavra de Deus. Você entende isso? Jovem, lute contra o mal, lute contra a injustiça, lute contra a miséria, lute contra a desgraça, lute contra a corrupção, lute. Perceba, um jogo de futebol,
Eu que sempre gostei muito de futebol, eu gosto de analisar. E você vê aquela multidão de torcedores fanáticos pelo time. Ele até chora pelo time dele. Até chora pelo time. Ele viaja. Ele perde emprego. O que isso mostra? Mostra que o homem quer lutar por alguma coisa que vale a pena, mas ele está iludido, ele luta por uma ilusão, por uma estupidez. Eu que já fui muito fã de futebol, não vale a pena lutar por um time de futebol, não vale a pena chorar por um time de futebol. Lute, chore e batalhe pelo reino de Deus, pelo reino da luz, pelo reino de Deus contra o mal, contra a corrupção, contra a injustiça, contra o pecado, contra a morte, contra a violência, contra as drogas. Lute! Lute, homem! Lute, batalhe! Deus nos chamou para lutar contra isso, e nós estamos lutando contra isso. Amém. Agora a gente fala hoje, o que é a vida boa? Vida boa é ter uma cadeirona de descanso, uma TV de 60 polegadas, uma Sky com pacote completo, o Netflix para completar, um controle remoto e eu vou deitar a vida toda. Isso que é a vida boa. É ou não é? O homem está murcho, ele murchou, ele vai assistir. Ele não vive, ele assiste a vida dos outros. Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou para ser o herói da sua casa. Deus te chamou para ser o herói dos seus filhos. Deus te chamou para ser o herói da sua mulher. Deus te destinou para coisas grandes e maravilhosas. Deus nos chamou para isso em nome de Jesus. Algo que faz o seu sangue ferver. Ele diz, nós estamos vencendo o maligno. O diabo tem sido vencido e nós estamos mudando o mundo para a glória de Deus. Eu penso isso toda semana. O que você está fazendo? Eu estou vencendo o diabo. Eu estou mudando o mundo. Quando a gente leva uma cesta básica lá para a família que está faminta, nós mudamos o dia, mudamos a semana dela. Ela tem o que comer. Quando os irmãos levaram cobertor lá para a criança, estava passando frio, e agarrou ali os irmãos e beijou porque recebeu um cobertor. Nós estamos mudando o mundo. Quando a gente reconstrói uma casa que pegou fogo, nós estamos mudando o mundo e estamos expulsando o diabo em nome de Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou, para lutar uma guerra e vencê-la contra as forças do mal, contra as forças do inferno que se propaga nesse mundo. Eu sou um guerreiro de Deus, você é um guerreiro de Deus. Nós estamos aqui para batalhar a luta de Deus em nome de Jesus. Olha o que Neemias falou. Quando estava na luta de reconstruir Jerusalém, e os inimigos se levantaram contra ele, e ameaçavam, nós vamos te matar, nós vamos invadir, e trouxeram um monte de ameaças. Neemias reuniu os homens, fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, todo mundo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, por suas mulheres, e por suas casas, lute por sua família, lute pelo seu casamento, lute pelo que é direito, lute pelo que é honesto, lute contra o mal, mas lute, deixe de ser passivo, e lute. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos chamou, para lutar. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje, quando eu assisto um filme desse assim, que é a luta do bem contra o mal, e ainda mais história real, eu assisto e eu falo assim, glória a Deus. Homens que lutaram, mulheres, heróis, que batalharam pela causa de Deus nesse mundo mal. Quarto e último lugar, quarto estágio na vida de um homem, o poeta, o amante. É quando o homem descobre que além de um lutador, ele tem que amar uma mulher. E ele tem que descobrir a beleza da vida e a beleza de Deus no mundo que ele fez. É esse momento que você abre os seus olhos e você se torna terno, carinhoso, sensível. Você começa a enxergar a beleza da criação, a beleza de uma mulher. É quando você sai da juventude, ama uma mulher e se apaixona, e você descobre que você precisa amar. Você precisa amar, você precisa ser poeta. Davi, o grande guerreiro, foi o maior poeta de Israel. O grande compositor, o grande salmista, o grande músico. Um homem quase que completo, apesar das falhas dele.
mas ele descobre a beleza, ele vê Deus, fala da beleza de Deus, da criação. Jesus Cristo nos ensinou a olhar para os lírios do campo, para as aves do céu, contemplar a beleza da criação, conseguir enxergar Deus em tudo que Deus criou. Quando você desperta a beleza do mundo dentro de você, quando você descobre o amor. E aí o exemplo que eu dei hoje de manhã é o próprio exemplo de Jesus Cristo. Antes de falar dos deveres de pais, qualquer coisa, o apóstolo Paulo fala do dever do marido. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Qual o que Paulo diz? Olha, Jesus, a maior história de amor da Bíblia é a história de Jesus e a igreja. A Bíblia termina com um casamento, final feliz, é sempre um casamento. É Jesus o noivo e a igreja, a noiva adornada, como uma viosa, com a cidade ataviada que desce dos céus para o casamento. As bodas do Cordeiro, Apocalipse 22. O último capítulo da Bíblia termina com um casamento. O amor de Deus pela igreja. E agora Paulo diz, o marido deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Toda mulher quer ser amada, protegida e se sentir segura por um homem. Toda a conversa feminista de independência é bobagem. É bobagem. Toda mulher quer um homem que diz para ela assim, eu amo você, eu vou cuidar de você, pode se sentir segura comigo, eu vou proteger você. Você encontrou um homem que te ama. Por mais que a mulher, não, a mulher ama o homem que paga a conta. Esse negócio de dividir conta, jovem, você é um frouxo, você entendeu? Isso é bobagem. Vamos rachar. Você chama a menina, vamos rachar. Cara, você está falhando isso aí, a mulher que é um que paga a conta. Não, eu pago. Você entendeu? É assim, né? Conversa fiada, a mulher precisa disso, ela necessita disso, faz parte da alma feminina, a alma feminina quer isso. A mulher, o John Eldridge diz, toda mulher quer ser uma donzela que vai ser salva pelo príncipe encantado. Ela quer um homem que venha para salvá-la, que diz assim, eu cheguei. Eu te conheci, agora eu amo você, você é a mulher da minha vida, eu vou te amar, eu vou te honrar, eu vou te respeitar, eu vou cuidar de você. Toda mulher precisa disso. Eu citei hoje de manhã aqui um crente que eu conheci uma vez, que não era no desfile assim dos jovens evangélicos na cidade, lá na Bahia. Ele era um crente assim mais velho, ele era meio, não sei se ele era muito certo não, mas ele dizia o seguinte, jovens, olhe para mim que eu olho para Jesus. E ele falou assim, confia em mim que eu confio em Deus. E eu nunca esqueci essa frase que esse homem fala, já tem décadas isso. De vez em quando na minha casa com a minha mulher, em hora da crise, eu dou esses arroubos de masculinidade. A mulher está preocupada com isso, com aquilo, você chega assim, abraça a mulher e fala assim, pode confiar em mim, que eu confio em Deus. Você entendeu? Pergunta se ela não gosta. Aí dorme bem. Aí relaxa e esquece a preocupação. Tem um homem que me protege. Tem um homem que confia em Deus. Tem um homem que conhece a Deus. E ele confia em Deus, eu vou confiar. A mulher precisa disso. Agora, hoje os homens estão dando lugar para a mulher, e a mulher vai ficando insegura, porque o homem não cuida, ela toma a dianteira, o homem se ressente, se fecha, se murcha, e a mulher assume a liderança, mas ela não gosta dessa situação, fica sobrecarregada, infeliz, frustrada, e o marido frustrado, porque inverteu-se o papel. Precisa mudar esse negócio. O homem tem que assumir a dianteira. Você precisa assumir a liderança. Você precisa dizer assim, nós vamos fazer isso, nós vamos por esse caminho. E a mulher quer isso. Ela clama por isso. Saiba disso, por mais que negue. É isso, um homem que inspire confiança, amor. Eu vou me submeter a esse homem porque ele quer o melhor para mim. Ele me ama, ele cuida de mim. Eu faço tudo por ele. Precisa se converter, essa conversão à beleza, ao amor, ao romantismo. Quando eu era muito dessa fase do guerreiro, aí você assiste só filme de guerra, aí você começa a namorar, aí você já começa a pensar em casar, aí você começa a assistir aquelas comédias românticas, Água com Açúcar, aí no começo você odeia, aí daqui a pouco você começa a gostar, aí daqui a pouco você já está chorando com o filme. Você entendeu? Aí você chora, aí então, o que aconteceu? Não é nada não, já está chorando, você já virou romântico.
Você entendeu? O amor alcançou seu coração. Aí você começa a mudar. Começa a ser mais poeta, começa a gostar de música, começa a gostar de arte, começa a gostar de beleza, começa a ser mais um homem sensível, um guerreiro poeta e um poeta guerreiro. É isso que é o homem perfeito. É por isso que Davi fazia tanto sucesso. É isso que a mulher deseja, um guerreiro poeta e um poeta guerreiro. Não um brucutu brutamontes, insensível, não um homem também afrescalhado, você entendeu? Mas um meio termo. Um meio termo, é isso que precisa. Você entendeu? Precisa disso daqui. E a mulher precisa disso. E esse é o padrão, o modelo de Deus. Esse homem Jesus foi másculo. Jesus expulsou os vendedores com chicote. Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Jesus, nesse Jesus às vezes desenhado, que a gente vê o Jesus meio efeminado. Jesus foi másculo, foi macho, foi corajoso. Só que Jesus também foi terno, foi carinhoso, foi gentil, foi gracioso. Foi amoroso com os necessitados, com as crianças. Cuidava das crianças, beijava as crianças e lutava contra o mal. É isso que nós precisamos em nome de Jesus. E a nossa cultura, infelizmente, não tem padrão assim. Ou a gente lembra do padrão antigo, de homens violentos, bêbados, de que persiste até hoje, infelizmente, que batem nas mulheres, que espancam os seus filhos. Ou você vai para o outro extremo. Hoje a nova geração é o extremo disso daí. Hoje os filhos dizem, eu não quero nada disso, e vai para o outro extremo. Que é esse número grande de uma geração mais efeminada, vamos dizer assim. Porque falta um padrão, um modelo, um referencial de pai, de avô, de homem. E é isso que Deus nos chama para ser agora, em nome de Jesus. Amém? Uma vez eu assisti um filme nessa minha conversão para o romantismo. Chama-se O Último dos Moicanos. Uma dica para os... É violento, mas tem uma cena que é romântica. O herói lá, o Daniel Day-Lewis lá, o personagem dele, está fugindo, a tribo vem contra ele, ele está com a mulher que ele ama. E eles vêm para matá-lo. Ele chega assim, perto de uma cachoeira, e ele precisa fugir. Ele precisa deixar a mulher que ele ama lá, senão vão matá-lo. Aí nesse filme, ele olha bem para ela assim, faça isso com sua mulher hoje à noite. Pegue ela pelo ombro assim, olhe nos olhos dela, igual esse filme. Eu até chorei vendo isso. Olhe nos olhos dela e diz assim, fique viva, faça o que for preciso, mas fique viva, que eu vou voltar. Eu vou correr o mundo inteiro, eu vou fazer tudo, mas eu vou te achar, eu vou te salvar, porque eu amo você. Espere-me, eu vou voltar por você. A mulher até treme quando ouve isso, não? Eu vou voltar, vou lutar porque eu amo você. O poeta, descubra o poeta dentro de você. Veja a beleza da criação e do mundo que Deus fez. Foi o Senhor que nos criou para isso. Amém, irmãos? O quinto e o sexto estágio que eu não vou falar hoje é o estágio do rei, que governa bem a sua casa, e o estágio do sábio, quando já tem a sabedoria do avô, para passar a sabedoria para os seus filhos e para os seus netos. Mas esses 4 estágios é a necessidade de restauração da masculinidade, em nome de Jesus. Eu queria orar com todos os homens aqui presentes. Queria que você ficasse em pé, todos os homens, não é só os pais, todos os homens. Moços, moças, jovens, adolescentes. E você que é mãe, que é filha, feche os seus olhos e ore pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu pai. Mesmo assentado aí, ore. Abençoe a vida dele. Abençoe a vida dele nessa hora. Peça que Deus ajude o seu marido a ser um bom pai. Peça que o Senhor o ajude. A ser um guerreiro. Peça para Deus para abençoar o seu filho ainda, que é moço. Às vezes é um menino ainda, um adolescente que está perdido nesse mundo. Peça para Deus. Irmã, ore pelo seu marido, ore pelo seu filho, ore pelo seu pai. Ore agora em nome de Jesus. Oh amado Deus, amado Pai querido, nosso Deus amado, precisamos da tua ajuda. O Senhor é o modelo perfeito e completo. Nós somos imperfeitos, somos feridos, temos manchas, traumas, feridas no nosso coração,
Por isso precisamos do Espírito Santo para nos ensinar a ser verdadeiros homens, maridos que amam as suas esposas, pais que ensinam os seus filhos, filhos que honram os seus pais. Pedimos que o Senhor nos ajude, ajude cada pai, cada marido, cada menino aqui da nossa igreja. Ajude, Senhor, cada um deles a aprender a ser um verdadeiro homem conforme Jesus Cristo foi. Abençoe os adolescentes, os meninos aqui, Senhor. Livra eles do mal dessa sociedade. Ajuda-os, ó Deus, a se levantarem, a serem como Davi, guerreiros e poetas, lutadores de Deus contra o mal desse mundo. Ajuda os meninos aqui, Senhor, a serem bons filhos, a terem sua força canalizada. Ajuda cada pai a ter sabedoria para educar o filho. Ajuda, Senhor, e agora eu peço cada mãe, cada esposa, que ajude o seu marido, que incentive o seu marido, que abençoe o seu marido, seu pai, o seu filho, para que seja o homem em todo o seu potencial, para que seja o homem no potencial que Deus criou para que fosse. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada irmão aqui, abençoe cada casal, abençoe cada família, abençoe cada lar, que haja paz e alegria nos corações, por favor, meu Deus. Por favor, que cada casal aqui viva a plenitude do Teu amor e da Tua graça. Por favor, meu Deus, livra os nossos filhos das ilusões desse mundo e guia eles debaixo da Tua mão poderosa. Que os nossos filhos sejam valentes, sejam guerreiros, que os nossos filhos sejam poetas, que os nossos filhos sejam homens de Deus. Em nome de Jesus, levanta uma geração consagrada para fazer mudança nesse mundo, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, e eu te agradeço, e eu abençoo cada irmão aqui. Obrigado pela vida deles que estão aqui na igreja. Que o Senhor os conserve assim, firmes e fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.